Boa noite, professor. Nessa apresentação estaremos apresentando o artigo científico da Revista da Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade Patológica e Recuperação de Construção, publicada por Marciocchi, de Souza, Caprarro e de Medeiros. O nome do artigo é Análise de corrosão de barras de aço em função de variável do pH do meio, publicado no volume 6, no dia 3 de setembro de 2016, no México. O trabalho será apresentado por André Luiz, Brian Medeiros, eu, Rômulo Gredilha e o Arley Ayala. Segundo Cunha 2013, o grande problema da corrosão consome diretamente ou indiretamente 5% do PIB de uma nação industrializada. Segundo Figueiredo e Meira, 2012, a grande parte dos problemas relacionados à corrosão estão associados à falta de cobrimento adequado do concreto, uma vez que o concreto oferece ao aço uma dupla camada de proteção. São elas a proteção física e a proteção química. A proteção física separa o aço do contato direto com o meio externo, e a proteção química garantida pelo elevado pH do concreto, na qual ele reveste uma película passivadora. A corrosão pode ser definida como a deterioração do material por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, podendo estar aliado ou não a esforços mecânicos, onde a mais conhecida é a ocasionada pela atmosfera. O colapso parcial ou total da estrutura, tendo como consequência a interrupção da transmissão de energia elétrica. São aplicados sistemas de proteção do material metálico para que os mesmos tenham baixo teor de corrosão. São usadas técnicas de proteção, técnicas essas que podem ser aplicadas na construção de estruturas novas ou em áreas de reparo localizado, quando há preocupação com a corrosão das estruturas. Empresas do ramo químico e de produtos de construção civil dispõem no mercado de diversas formas de proteção quando há corrosão. Abaixo segue alguns métodos utilizados no Brasil. Há técnicas eletroquímicas, revestimentos, armaduras especiais e ônibus de corrosão. A técnica eletroquímica pode ser duas apresentadas: a proteção catódica e relocalização. O revestimento pode ser dividido em dois: a galvanização e a resina epsil. A armadura especial pode ser dividida em duas: em aço inoxidável e o plástico sem fibras. E o inibidores de corrosão, orgânicos e inorgânicos. O objetivo do trabalho seria avaliar o tipo de aço, o pH do meio e o tipo de proteção de superfície utilizada na barra de aço são capazes de alterar as características eletroquímicas do mecanismo de corrosão. Este estudo é primordial para entendermos os fatores da corrosão e a eficácia dos produtos de reparo, tal como a vida útil das estruturas. O próximo slide será apresentado pelo Brian Medeiros, a resistência à polarização linear. Bom, para a gente iniciar o estudo da análise da corrosão de barras de aço em função da variação do pH do meio, nós precisamos definir uma metodologia para se medir esse tipo de corrosão, né? Da gente quantificar essa corrosão. E o processo que foi utilizado foi a resistência à polarização linear. Então, são diversos tipos de medida para o controle de corrosão. Porém, a densidade de corrente e o potencial de corrosão são os mais utilizados no diagnóstico de estruturas de concreto armado, segundo Tavares, 2006. Então, utiliza-se essa técnica devido à rapidez e comodidade como se pode determinar as variáveis medidas. Então a técnica de resistência à polarização linear consiste em a aplicação de pequenas variações de potencial
da ordem de mais ou menos 10 mV, em torno do potencial de corrosão do metal. O objetivo é medir a resistência à oxidação de um material quando exposto a um determinado meio durante a aplicação de um potencial externo. Bom, dessa forma, aplicando esses pequenos potenciais elétricos em torno do potencial de corrosão e medindo as correntes associadas, é possível determinar a resistência à polarização linear. A partir desses dados, podem ser realizadas medidas quantitativas de diversos parâmetros eletroquímicos da corrosão. Bom, aqui nessa tabela, na tabela 1 e tabela 2, são apresentados os níveis de corrosão em função de valores de densidade de corrente e do potencial de corrosão. Então aqui, para cada, por exemplo, na primeira coluna, a gente tem a densidade de corrente de corrosão medida em microampere por centímetro quadrado. Esse valor a gente tem um valor associado à taxa de corrosão em micrometro por ano e o nível de corrosão. Então, para esse primeiro estado que a gente tem, por exemplo, quando a densidade de corrente de corrosão é menor do que 0,1, a taxa de corrosão é menor do que 1,16 e nós temos, por consequência, o estado passivo. Então, interpretando essa tabela, nós podemos definir o nível da corrosão em que se encontra o material. Bom, na tabela 2, a gente tem o critério de avaliação do potencial de corrosão. Então, na primeira coluna, a gente tem o valor do potencial de corrosão e associado a ele a probabilidade de estar ocorrendo a corrosão. Bom, segundo essa tabela, se nós tivermos um valor menor do que menos 350 mV para o valor de potencial de corrosão, a probabilidade de ocorrer corrosão é 90%. E assim por diante, né? Se a gente tiver um valor de menos 200 mV a menos 350 mV, nós temos uma probabilidade, uma incerteza, na verdade, né? De estar ocorrendo a corrosão. Não se pode determinar com precisão esse nível de corrosão. E para um valor de potencial maior do que menos 200 mV, nós temos uma probabilidade de 10% de ocorrer essa corrosão. Aqui na figura 2, nós temos representada as curvas de polarização anódica e catódica de um metal. E podemos ver na prática como funciona a resistência à polarização linear, essa técnica ao qual estamos estudando, que analisa essas duas curvas de polarização e se varia a voltagem, né, o potencial elétrico, entre o potencial de corrosão do material, para se determinar a corrente e a resistência à corrosão do material. Boa noite, mestre. Tudo bem? Agora eu irei falar sobre os materiais e métodos aplicados na nossa pesquisa. Nós adotamos na pesquisa aços destinados a estruturas de concreto armado e da ABNT NBR 7482, datada do ano de 2008, destinada a estruturas de concreto protendido, seguindo as indicações da ABNT NBR 7480, datada de 96. Usamos também o critério do diâmetro entre as classes para termos uma menor variável nos resultados. Na tabela abaixo estão os 3 tipos de aços e seus respectivos diâmetros. São eles: aço CA50, diâmetro de 6,3 mm, aço CA60, diâmetro de 5 mm, aço CP175RBE, diâmetro de 6 mm. Para cada aço foram utilizados 4 amostras de 15 cm de comprimento cada, limpas com uma solução de ácido clorídrico, de acordo com a ASTM G1, ano 2011. As barras foram imersas em soluções com diferentes pHs, alterados com a adição de hidróxido de sódio e controladas atrás do pH-metro de bancada a 25 graus. Perdão, mestre. Através do pH-metro. Perdão. As soluções apresentavam valores de 7, 9 e 11 de alcalinidade iniciais,
tendo em vista que não foram feitas correções de pH após se iniciar o ensaio. Foram feitas leituras aos 7 e 30 dias. Observação: as barras ficaram em recipientes hermeticamente fechados e imersas em solução agressiva. Sendo assim, não ocorreu do material ter qualquer tipo de acréscimo de material, a substâncias ou gases. Antes dos ensaios, cada barra foi submetida a um método de proteção de superfície. Foi utilizado um conversor de ferrugem em 2 demãos com intervalo de 60 minutos. Posteriormente, sendo aplicada uma pintura acrílica. O produto de proteção possui densidade de 1,03 gramas por centímetro cúbico, teor de sólido 10 a 15% e pH de 2,6. Sua composição química: extrato orgânico de acácia 3 a 15%, ácido nítrico de 5 a 20%, aditivo 2-butoxietanol 3 a 15%. Foram feitos ensaios de resistência à polarização linear segundo a ASTM G59, datada de 97, através de um potenciostato que utilizou um eletrodo de cobre sulfato de cobre, sendo aplicadas tensões de menos 2 volts a mais 2 volts. Para cada ensaio foram realizadas 4 leituras, tendo em vista que o eletrodo foi posicionado o mais próximo da barra durante as leituras. Após os ensaios, as curvas de polarização foram analisadas, concluindo que foi possível obter potencial de corrosão, densidade de corrente de corrosão, taxa de corrosão e a resistência de polarização para cada uma das barras, com e sem proteção nos diferentes pHs. Para validar os resultados, evidenciando as diferenças entre os resultados, com grau de confiança de 95%, tendo em vista que a análise foi realizada apenas para os resultados da densidade e da taxa de corrosão. A seguir, resultados. Obrigado, mestre. A seguir, estão apresentados os resultados das medidas de corrosão das barras de aço submetidas a diferentes níveis de pH, com e sem proteção de superfície. A figura 1 e 2 apresentam os resultados de potencial de corrosão para as barras de aço aos 7 e 30 dias. Os dados foram classificados com base na probabilidade de corrosão apresentada na tabela 2. Observa-se que na figura 1, os 7 dias, todas as barras sem proteção apresentaram um potencial de corrosão com probabilidade de 90%, com média de menos 7 mV, enquanto 78% das barras protegidas encontram-se com baixa probabilidade de corrosão, 10% de ocorrência, com leituras variando entre menos 3 mV e menos 205 mV. Os resultados da figura 1 evidenciam a ação do conversor de ferrugem no potencial de corrosão nas ideias iniciais de aplicação. Na figura 2, que as barras foram aplicadas em 30 dias, as sem proteção de superfície tiveram um potencial de corrosão aumentado, apresentando resultado entre menos 6 mV e menos 582 mV. E as de proteção sofreram um aumento no potencial de corrosão, com redução para 33% das amostras na zona de baixa probabilidade de corrosão, com média de leitura de menos 224 mV. Também foram avaliados os resultados da densidade de corrente e a taxa de corrosão em função do nível de corrosão, conforme apresentado nas figuras 3 e 4. Com os dados apresentados na figura 3, é possível observar que para as análises aos 7 dias ocorreram altos valores de taxa de corrosão nas barras sem proteção, ou seja, um estado de corrosão generalizado, com todos os resultados classificados em corrosão moderada para alta e densidade de corrente superiores a 0,77 microampere por centímetro quadrado. Além de comportamento variado dos valores entre as barras, ou seja, sem uma tendência clara e conclusiva sobre a maior ou menor tendência de corrosão de cada tipo de aço. Deve-se destacar que na figura 3, em todos os casos a taxa de corrosão foi maior
nas barras sem proteção, se comparadas com as barras de aço que tiveram suas superfícies protegidas, que atingiram densidades de corrente inferiores a 0,23 microampere por centímetro quadrado, com 78% dos resultados na zona de passividade, nota-se que o aço Ca60 com proteção apresentou os maiores valores de taxa de corrosão, quando comparado com os outros resultados de aços protegidos superficialmente. Já para as análises realizadas aos 30 dias, conforme a figura 4, tem-se uma queda da taxa de corrosão em todos os casos, estando a maior parte dos casos incluídos nos dois primeiros grupos de classificação do estado de corrosão, passivo e reduzido a moderado estado de corrosão, com exceção dos aços Ca50 e Ca60 no ambiente por pH igual a 11. Sabe-se que durante os períodos iniciais de exposição à atmosfera, a taxa de corrosão dos ácidos carbonos é usualmente elevada. Isso se deve à alta porosidade da ferrugem inicialmente formada, composta basicamente por óxidos de ferro. Após esse período inicial, as propriedades protetoras melhoram e a taxa de corrosão decresce. Devido a este comportamento, são utilizados modelos exponenciais para representar a taxa de corrosão ao longo do tempo. Desta forma, os resultados obtidos estão de acordo com os resultados observados por outros autores. Portanto, a queda na taxa de corrosão foi possivelmente causada pela corrosão inicial severa no material, que teve como consequência a formação de uma camada de produtos da corrosão na superfície exposta das armaduras, o que, em outras palavras, pode ter dificultado o contato entre as amostras de aço e as soluções. Outra hipótese, não abordada por outros autores, é a variação de oxigênio presente na solução. Ou seja, com a oxidação do ferro, houve uma diminuição da concentração de oxigênio presente, ou seja, o próprio produto de corrosão tendeu a reduzir a velocidade do progresso da corrosão das armaduras, por se construir com uma barreira física ao acesso do eletrólito. Nota-se ainda que a barra Ca60, de modo geral, apresentou valores mais altos que as demais, indicando uma maior suscetibilidade à corrosão, contudo, sem significância estatística. Também deve-se destacar que a capacidade de proteção do sistema de tratamento da superfície do aço não se apresenta mais eficaz aos 30 dias de exposição às condições de corrosão. Para permitir uma melhor análise da influência do pH na solução, foram elaboradas as figuras 5 e 6 em função do pH das soluções. A partir dos resultados apresentados na figura 5, pode-se observar que o pH pouco influenciou os resultados das barras sem proteção, expostas por um período de 7 dias, sendo que as amostras obtiveram um valor de densidade de corrente na faixa de 0,8 a 1,1 microampere por centímetro quadrado, sendo classificados com um estado de corrosão de moderado a elevado, enquanto aos 30 dias as barras sem proteção apresentaram resultados variados de taxa de corrosão, com um destaque para a redução da corrosão para aquelas que se encontravam na solução de pH igual a 9, atingindo a passividade. Ao analisar as barras de proteção da superfície, cuja figura é 6, nota-se que aos 7 dias ocorreu uma variação de densidade de corrente com aumento das taxas, mesmo das barras protegidas, quando o pH igual a 11, com valores de até 0,85 microampere por centímetro quadrado. Aos 30 dias, o pH das soluções não se mostrou influente nos resultados da densidade de corrente, com resultados próximos da passividade. Contudo, é possível destacar que o pH igual a 9 inibiu o processo de corrosão em todas as barras protegidas. Assim, com os resultados de pH,
A variação do tipo de aço utilizado, seja CP, CA50 ou CA60, pouco influenciou na variabilidade dos resultados. Porém, observa-se que dois cenários, o de 30 dias sem proteção e 7 dias com proteção, o CP175 foi o aço menos prejudicado pelo efeito da corrosão, seguido pelos aços CA50 e CA60. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de existir 0,5 a 0,4% de carbono nos aços CA50 e CA60, enquanto o CP175 apresentam teores de 0,7 a 1,2% de carbono. Assim, por apresentar um menor teor de ferro em sua composição química, o aço para proteção tende a apresentar uma menor taxa de formação de óxido de ferro. A figura 7 mostra a correlação entre os resultados de potência de corrosão e a densidade de corrente e verifica-se que existe uma correlação entre as duas grandezas de monitoramento de corrosão, com R2 igual a 0,83. Este resultado é esperado uma vez que o aumento do potencial de corrosão induz o aumento da inclinação Tafel e, consequentemente, da densidade de corrente. A existência de boa correlação comprova a eficiência das técnicas aplicadas. A fim de se comprovar a diferença entre os resultados obtidos, foi realizada uma análise estatística pelos testes de Tukey, conforme apresentado na figura 8. No teste, os intervalos de confiança representam a interação entre duas amostras. Caso haja a interseção entre o intervalo do limite inferior e superior das amostras com o eixo vertical 0, pode-se afirmar que as diferenças entre elas não são significativas. Conforme os resultados apresentados na figura 8, ocorreram diferenças com significância superior a 95% entre os resultados obtidos aos 7 e 30 dias, bem como entre as barras e sem proteção de superfície. Desta forma, a proteção foi capaz de melhorar as propriedades eletroquímicas do aço em diferentes pHs, reduzindo a taxa de corrosão e a densidade de corrente. Ainda, de acordo com a figura 8, observa-se que o tipo de aço utilizado e o pH das soluções não exerceram influência estatística significativas nos resultados obtidos. Este comportamento se justifica pelo desvio observado nos valores da densidade de corrente, com um comportamento divergente em cada uma das condições analisadas. Contudo, mesmo sem significância estatística, quando analisados os desvios de teste Tukey causados pelos tipos de aço, nota-se que os aços que apresentaram a menor diferença entre resultados foram os aços CP175 e CP50. Quanto maior o pH das soluções, nota-se que o pH 9 foi que gerou uma maior diferença nos resultados. Quando observado os desvios das análises pHs 9, pH 11, pH 9, pH 7. Este tipo de análise é fundamental para comprovar que os estudos de durabilidade necessitam de cada vez mais avaliar outras variáveis que podem influenciar nos ensaios realizados e as interações do meio ambiente em que os materiais se encontram com o aço correto.